Bom dia. Eu estou aqui hoje compartilhando com você que vai assistir esse vídeo, este momento que estamos passando de dúvidas e questionamentos, principalmente a Deus, o porquê de estar acontecendo tanta coisa no Brasil. Eu quero dizer para vocês, biblicamente falando, vou usar a Bíblia, e a Bíblia ela é reconhecida pela maioria das grandes religiões do mundo, pela maioria da população da Terra, não é? Porque ela é reconhecida pelo judaísmo, o Velho Testamento é reconhecido pelo judaísmo, parte do Velho Testamento é reconhecida também pelo islamismo, e os espíritas também reconhecem parte da Bíblia, inclusive eles têm um Evangelho de Jesus Cristo segundo Allan Kardec. Os católicos apostólicos romanos creem na Bíblia na sua totalidade, né? Aceitam-na, e os protestantes da mesma forma. Embora todos nós não obedeçamos exatamente conforme a Bíblia nos manda. Mas tudo bem. Mas eu quero dizer para vocês que nada acontece sem o consentimento de Deus. Lá no Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Mateus, capítulo 10, está escrito que nada acontece sem o consentimento de Deus. E ainda diz que todos os cabelos das nossas cabeças estão contados, né? Então Deus, ele tem ciência de tudo. Provérbios 15:3 diz que os olhos do Senhor estão em todo lugar, contemplando os maus e os bons. Então Deus está vendo tudo que acontece. Agora, muita coisa acontece sem ser da vontade de Deus. Ele permite, mas não é a vontade dele. Não é a vontade dele. Um exemplo rápido aqui, quando o povo israelita quis um rei, depois de Josué conduzir o povo à terra prometida, aí foram instituídos os juízes, né? E depois, no período do juiz, o último juiz foi Samuel, e o povo quis um rei conforme as outras nações que rodeavam ali, que Israel tomava conhecimento da existência, que eles tinham um rei, e eles quiseram um rei. Quando o rei deles era Deus, mas eles quiseram um rei humano. Deus não concordou com aquilo, mas Deus consentiu que Samuel ungisse Saul a rei. Quer dizer, ele não quis, mas ele consentiu, né? Então, é importante também nós entendermos, muita gente fala, fique em paz porque Deus está no controle. Não. Deus, ele tem o controle, mas ele não está no controle. Quem crê na Bíblia, esse grupo todinho que eu falei, vai ler lá em 1 João, uma das cartas, lá perto do fim da Bíblia, capítulo 5, versículo 19, que o mundo jaz no maligno, né? Quem for ler a segunda carta aos Coríntios, capítulo 4, versículo 4, vai falar que o Deus deste século, o Deus do século, né? E nós vemos que o mundo ele está conturbado, cheio de problemas. Por isso que há aqueles que se dizem ateus, que não acreditam na existência de Deus, porque veem coisas absurdas acontecendo, desde criancinhas nascendo com problemas gravíssimos, né?
deformidades, doenças congênitas e fome pelo mundo, uma desigualdade, vários problemas, aí a pessoa, não, se existisse Deus, Deus iria tomar uma providência. Mas nós não vamos entrar no detalhe isso aí, mas a culpa disso é do homem, que é o homem que quer assim. O homem, ele não está procurando agradar a Deus, a fazer aquilo que Deus manda. O homem quer viver a seu bel prazer. E quando ele tem uma necessidade, aí ele quer buscar Deus. Parece que Deus é um empregado do homem, né? Quando o homem precisa, ele recorre a Deus. Mas quando não precisa, ele nem se lembra de Deus. Mas tudo bem, né? Eu deixo até para você fazer seu auto-julgamento. Quantas vezes por dia você se lembra de Deus? Quantas vezes você lê a Bíblia, né? Estou falando do grupo que acredita na Bíblia, né? Quantas vezes? Tudo bem. Então, na maioria das vezes, nós procuramos Deus nas horas das necessidades, nas horas em que temos problemas, dificuldades, obstáculos, coisas complexas a enfrentar nas nossas vidas, que são bastante comuns. Aí a pessoa dá uma lembradinha de Deus. Ai, meu Deus, me ajuda. Ô, Senhor, aí diz que vai orar, né? Tudo bem. Agora eu quero dizer para vocês, voltando a dizer que nada acontece sem o consentimento de Deus, eu vejo, na minha opinião, biblicamente me fundamentando, eu vejo o seguinte: Deus, ele pode consentir algo para testar uma pessoa, ou um grupo de pessoas, ou um país, ou todo o planeta, não é? Vamos dar um exemplo de uma pessoa. Na Bíblia, lá no livro de Jó, diz que Jó era um homem sincero, reto, temente a Deus e que se desviava do mal. Mas Deus permitiu que Satanás destruísse todos os bens de Jó, matasse todos os 10 filhos de Jó, e que Jó fosse acometido de uma doença que ele ficou com úlceras desde o topo da cabeça, a calvária aqui, até a planta dos seus pés, não é? Foi um problema tão grande que a mulher de Jó, ela não suportou aquilo e falou para Jó, lá no capítulo 2, versículo 9, até quando tu vai reter a tua sinceridade? Amaldiçoa a Deus e morre. Ela não suportava mais ver o sofrimento do marido e o sofrimento que ela já havia passado, perdendo 10 filhos, todos os bens, tudo, e vendo o marido naquela situação. E Jó, no versículo 10, responde para ela: como fala uma louca, assim também falas tu. Receberíamos o bem de Deus e não receberíamos o mal? Ou recebemos o bem de Deus e não receberíamos o mal? E em tudo isso Jó não pecou. Então é muito fácil a gente só querer a coisa boa da parte de Deus, mas nós não queremos ser provados. Então é possível que esteja acontecendo isso neste momento do Brasil, que Deus esteja provando o Brasil. Esteja provando o Brasil, porque nós somos uma nação dita cristã, predominantemente cristã, mas deixamos muito a desejar, e nos últimos dias também, tá? Deixamos muito a desejar. Olha que eu estou falando na primeira pessoa do plural, eu estou incluindo a minha pessoa. Não estou jogando isso nas costas dos outros, apenas nas minhas também. Um segundo ponto é quando o povo de Israel, que estava no cativeiro do Egito há 430 anos, 430 anos. E esse povo, ele estava
clamando a Deus pela libertação dele, não é? E Deus ouviu e mandou Moisés lá, e o povo saiu do Egito. E aconteceram na caminhada desde a saída do Egito, e passando, atravessando o Mar Vermelho que se abriu, aquilo tudo que muitos de nós conhecemos, que conhecemos a Bíblia, sabemos ali o livro do Êxodo, fala bem claramente sobre isso, e eles chegaram na planície do Sinai. Muitos milagres aconteceram, mas ainda assim o povo reclamava. Nós temos direito de reclamar, quando a reclamação é devida. Às vezes alguém usa mal a palavra murmuração, que murmurar só tem um lado negativo. Não, há grandes empresas que têm lá uma caixa ou tem na internet uma parte aberta aos clientes para darem sugestões, elogios ou reclamações. Às vezes a reclamação pode ser devida ou indevida. Murmuração é uma reclamação. O povo lá reclamou indevidamente, a murmuração deles foi indevida, porque não lhes faltava nada no deserto, nem a roupa se gastava, não faltava o que eles quisessem comer, água fresca, sombra durante o dia, porque era um deserto, e calor à noite, então enfim, não faltava nada. Mas em certo ponto, quando eles chegaram próximos ao local aonde eles iriam para tomar posse e ali alocarem-se, porque Deus estava dando aquela terra que era chamada a terra prometida, que manava leite e mel, ali Josué, que estava já agora, não era mais Moisés, mas era Josué, ou melhor, era Moisés, desculpe. Aí separaram, Moisés separa, ainda não chegou lá, tá? Josué é depois, é quando chega lá. Mas olha bem, aí Moisés separou um representante de cada uma das 12 tribos e mandou que eles foram como espiões, eles foram espiar aquela terra que eles iriam tomar, debaixo de lutas, eles teriam que lutar para conquistar aquela terra. E eles viram lá, eram cidades fortificadas, algumas delas com homens com uma estatura, né? Homens muito grandes, né? E eles ficaram aterrorizados, homens preparados para a guerra. E os 12 voltaram e relataram ao povo o que eles viram. E o que acontece? Acontece que eles falaram, olha, nós vamos ser destruídos, nós não vamos conseguir tomar posse daquela terra. Olha, mas quem prometeu aquela terra para eles foi Deus, né? Lá no livro de Números, capítulo 23, versículo 19, diz que Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Quando ele diz, ele faz, quando ele fala, ele realiza, né? Em Hebreus 10, 23, diz, retenhamos firme a confissão da nossa esperança, porque fiel é aquele que prometeu. Deus é fiel e ele é poderoso para fazer, né? Na carta aos Efésios, capítulo 3, versículo 20, diz, ora, há aquele que é poderoso para fazer muito mais abundantemente, além daquilo que pedimos ou pensamos, pelo poder que em nós opera. E eles não creram. Agora, Josué e Caleb contaram a mesma história. Realmente, as cidades são fortificadas, os homens são preparados para a guerra, os homens são grandes, nós para ele parecemos até pequenos gafanhotos, mas o Senhor está do nosso lado. O Senhor está do nosso lado. Então, meus irmãos, o que aconteceu? Aconteceu que até Josué e Caleb rasgaram as suas roupas por causa da incredulidade. A vitória não viria,
do esforço deles. É claro que precisava da iniciativa deles, da luta deles, mas a vitória viria do Senhor, ajudando-os. E ali, Deus puniu aquela geração. Porque quando saíram lá do Egito, Deus mandou numerar os homens acima de 20 anos que poderiam empunhar a espada. E eram 603.550 homens de espada, fora mulheres, crianças, velhos, né? Que não podiam empunhar a espada mais para lutar. E todo esse povo morreu. Esse povo morreu. Essa geração não entrou na terra prometida, porque Deus deu uma punição definitiva. Só Josué e Caleb, daqueles 603.550 que entraram na terra prometida, né? Quando entraram outros que podiam, acima de 20 anos, que podiam empunhar espadas, que eram 601.730. Então, Deus puniu. Deus deu uma punição definitiva, ele destruiu. Diferente lá de Jó, porque no final da vida de Jó, a mulher de Jó teve mais 10 filhos e Deus restituiu a Jó dobrado tudo que ele tinha. Todos os bens que ele tinha, Deus devolveu dobrado e Jó viveu mais 140 anos para usufruir daquele. Então, bem diferente do primeiro caso. Terceiro caso, quando está no capítulo 24 do segundo livro de Samuel, quando Davi conta o exército. Davi, de repente, ele achou que as vitórias que ele conseguia não vinham de Deus, mas do exército que ele tinha. E ele mandou contar todos os homens do exército, desde Dan, no norte, até Berseba, no sul. Mandou Joabe, que era seu sobrinho, filho da sua filha, que era o seu comandante do exército, que contasse o exército. Joabe até falou: Senhor, mas não precisa disso. Mas Davi não aceitou a recomendação de Joabe e mandou contar. E ele pecou nisso aí, né? E quem peca é punido. Pode ser até perdoado, mas vai pagar a conta. Vai pagar a conta, vai ser punido. E Deus mandou o profeta Gade ir até Davi e falar: ó, Davi, você pecou, rapaz. Quem dá a vitória a você é Deus, não é o exército seu, né? Porque ele tinha 800.000 homens em Israel e 500.000 homens em Judá. E aí o que acontece? Davi reconhece o erro, mas Davi, ele tinha isso, ele reconhecia o erro dele. Que nós temos que reconhecer a nossa falha, nosso erro. E aí Davi pegou e falou: em grande angústia estou, mas caiamos nas mãos de Deus, porque muitas são as suas misericórdias, mas nas suas mãos não caia eu. Porque ele recebeu 3 propostas, 2 ele ia sofrer ação de homens na vida dele e do povo, e uma ele ia cair nas mãos de Deus. Ele preferiu cair nas mãos de Deus, porque Deus é um Deus de misericórdia. Nós temos que clamar pela misericórdia de Deus. Em Lamentações de Jeremias 3:22 diz que as misericórdias do Senhor são a razão de não sermos consumidos. Diz que elas são novas a cada manhã e grande é a fidelidade de Deus. Também, quando nós lemos em 2 Coríntios, aos Coríntios, capítulo 1, versículo 3, diz: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai de todas as misericórdias e toda a consolação. Então, ele é um Deus misericordioso, ele tem dó, ele tem piedade, ele tem pena, porque nós somos pó, não é? Nós não somos nada. Davi, no Salmo 8, versículo 4, ele fala que é o homem mortal, para que dele te lembres, né? Então, Deus
Deus não precisa de nós precisamos dele. Em Atos 17, 25, está escrito que ele não habita em templo feito por mãos de homens, como que se necessitando de alguma coisa. Antes é ele quem dá a vida a todos e a respiração e também todas as coisas. É ele quem dá, é ele quem permite a gente conseguir. Até quem não crê nele, ele permite. Tá entendendo? Então, esse caso. E aí, o que Deus faz? Deus manda uma peste, e essa peste mata 70 mil homens, para mostrar que o homem não é nada. E Davi clamou para ele: mas Senhor, eu que pequei, como é que o Senhor agora está matando os homens? Cobra de mim, da minha família. Mas quem somos nós para querermos dizer a Deus como é que ele vai cobrar, como é que ele vai fazer? Ele é Deus. E Davi clamou, e Davi pediu, e Deus interrompeu a ação daquele anjo que estava trazendo aquela peste. Ele interrompeu aquela peste. Então, um terceiro caso diferente, não é? Mas que houve uma permissão de Deus para que o povo fosse punido. Então, meus amados, meus queridos, que participam aqui assistindo esse vídeo, uma dessas três coisas está acontecendo conosco. Nós precisamos fazer um clamor a Deus, mas nós temos que fazer, eu quero aqui concluir, conforme diz um versículo que está no segundo livro das Crônicas, lá no Velho Testamento, no capítulo 7, o versículo de número 14, que diz assim: se o povo que se chama pelo meu nome, ele se humilhar. Primeiro nós temos que nos humilhar. Nos humilhar. Davi se humilhou muitas vezes. Outros também se humilharam. O povo que se chama pelo meu nome, ele se humilhar. Aí depois orar. Se bastasse só isso, o versículo terminaria aí. Mas o versículo continua: e buscar a minha face, buscar a face de Deus, querer conhecer Deus, conhecer as Escrituras e o poder de Deus. Por isso que nós erramos. Jesus falou: errais não conhecendo as Escrituras nem o poder de Deus. Mateus 22, 29. Então, meus amados, olha bem aqui. Então, se o povo que chama pelo meu nome, ele se humilhar, orar, buscar a minha face e converter-se dos seus maus caminhos, e tem que se converter dos seus maus caminhos. Você sabe, eu sei o que nós temos feito de errado, o que não tem agradado a Deus. E se não conhecer a Bíblia, vai fazer mais ainda, porque há muitas coisas simples e coisas complexas que Deus quer que nós façamos e que nós não façamos, mas em todas elas nós dependemos da ajuda dele para cumprirmos o não fazer ou o fazer, né? Então isso aí é converter-se dos seus maus caminhos. Aí continua o versículo: aí então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Nossa terra, nós precisamos ser sarados. Precisa que esse mal, essa doença, essa praga que assola o Brasil, que ela seja sarada, que haja paz em nosso país, conforme a Bíblia fala, para que haja paz em Israel. Então, vou falar um versículo sem comentário. Se o povo que se chama pelo meu nome, ele se humilhar, orar, buscar a minha face, converter-se dos seus maus caminhos, aí então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Eu sugiro que nós façamos um grande clamor a Deus. Um grande clamor a Deus. E que ele se lembre de que nós somos pó. Que ele use da sua misericórdia, do seu amor, da sua bondade, ainda que nós sejamos pecadores, sejamos pessoas que fazem algo que desagrada a ele, mas que ele possa intervir em favor do nosso país, da nossa pátria amada, mãe que está numa UTI em estado grave, com os médicos dizendo, entre aspas,
de que o quadro é extremamente grave, que o prognóstico, a espera é gravíssima. Não se sabe o que pode acontecer. Que o Senhor continue abençoando a todos nós. Amém. Fiz aqui por causa dessas flores tão lindas. Isso aqui mostra a existência de Deus, né? Ninguém é capaz de fazer. Faz o artificial, mas não é igual. Amém.